Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Lelosul com a Natura Frig. E já de início, eu vou pedir para vocês acessarem o nosso canal no YouTube, Canal Pecuarista, ativarem as notificações para ficarem por dentro sempre que tiverem uma novidade aqui no canal. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram, Canal Pecuarista, que lá de segunda a sexta estaremos atualizando as notícias do agro. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site que está passando aí embaixo para vocês, que de segunda a sexta-feira estaremos atualizando também com notícias do agronegócio. No programa de hoje, vamos falar sobre inovação, tecnologia e bem-estar animal na pecuária de corte. Por isso, vamos falar com Carla Ferrarini. Ela é gerente de comunicação da Beckhauser, uma empresa referência no desenvolvimento de equipamentos na pecuária de corte. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês conferirem essa entrevista completa. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Boa noite, pessoal. Estamos de volta com Carla Ferrarini. Boa noite, Carla. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, e vocês por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Já de início, eu quero perguntar para você o que é a Beckhauser e como ela atua no mercado da pecuária de corte. Luciana, a Beckhauser é uma indústria de metal mecânica, né? Hoje a gente faz equipamento de contenção e para conter os animais, né? Tanto no frigorífico quanto na fazenda. A gente trabalha com essas duas linhas no portfólio, mas o que a gente faz, né? A nossa missão mesmo é conter os animais para fazer uma melhor eficiência no manejo, né? Para que esse manejo dentro da fazenda e dentro do frigorífico ele seja mais eficiente, seguro e confortável, tanto para o operador quanto para o animal. Legal. E hoje, quais são os principais equipamentos desenvolvidos pela empresa? Luciano, como eu falei, hoje a gente traz essa visão com duas linhas, né? Dois portfólios diferentes, mas, né, que olham para a mesma coisa. Então, que é a contenção do bovino. Dentro do frigorífico, a gente trabalha com um box de abate mesmo, né? Onde o animal é contido. E a gente tem alguns outros produtos que compõem esse portfólio, olhando mesmo muito para a questão do bem-estar animal, sabe? O quanto que nesse processo pré-abate a gente precisa olhar para diminuir, né, ou tentar diminuir o estresse desse animal e ter muita segurança em todos os processos que a gente vai fazer ali dentro do frigorífico. E olhando para a fazenda, também é a mesma coisa, né? A gente tem um portfólio que olha desde o pequeno produtor, então aquele pecuarista que tem até 200 cabeças, né? Passando para o médio, mas também olhando para quem tem um alto volume de manejo, como são alguns grandes confinamentos por aí. Então, na nossa linha, nosso portfólio de fazendas, né, a gente também cuida dessa contenção animal, desde o pequeno até quem tem um alto volume de manejo. E o quanto vocês acreditam que essa tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade da carne nesse tratamento do bem-estar animal? Ah, muito, Luciano. Quando a gente pega nas fazendas, né? O equipamento de contenção ele é uma ferramenta imprescindível para você fazer qualquer tipo de manejo, né? Qualquer tipo de atividade que ela for feita ali no centro de manejo mesmo, no curral, né? E quando a gente pensa nessa eficiência de manejo, o equipamento, quando a gente usa ele da melhor maneira possível, porque é uma ferramenta de trabalho, então a gente também tem que saber usar essa ferramenta de trabalho. Mas usando ele da melhor maneira possível, a nossa visão a gente consegue conter o animal da maneira correta, fazer o manejo da maneira mais eficiente possível, desde uma simples pesagem até manejos um pouco mais complexos, né, que a gente pode existir no dia a dia da fazenda, e olhando para a segurança, tanto daquele animal que está dentro do equipamento e que a gente pode evitar quedas, a gente pode evitar, né, hematomas, a gente pode evitar um monte de coisas se esse animal for contido da melhor maneira possível, né? E a segurança para quem está ali, né? Para o operador, para o vaqueiro, que está fazendo aquela lida no dia a dia, aquela operação, né?
e mexendo com o equipamento. E dentro dessa eficiência, segurança, a gente coloca muito essa questão, né, o quanto que o bem-estar ele é envolvido dentro daquele ambiente, né, porque a gente tem uma segurança muito grande e um conforto, uma ergonomia para quem está mexendo naquele equipamento e para os animais que estão ali sendo contidos, mas de uma maneira mais confortável. Bacana. E depois do produtor ou empresa adquirir os equipamentos da Beckhauser, como vocês ensinam eles a manusear esses equipamentos? Ah, é muito legal você ter perguntado isso. Hoje, a gente faz o que a gente chama, Luciano, de uma entrega técnica. Porque é isso, ele é uma ferramenta de manejo, uma ferramenta super importante, né? E como uma ferramenta, um maquinário, a gente entende que, mesmo que a fazenda já use algum equipamento de contenção, quando a gente vai fazer essa entrega técnica, feito por um técnico nosso, né, ou de algum nosso distribuidor, esse equipamento, após ser instalado, a gente faz uma apresentação técnica dele mesmo, né? Essa apresentação técnica, inclusive falando a melhor maneira de se usar o equipamento. Então, qual que é a maneira mais eficiente da gente fazer a contenção correta daquele animal? E dentro dessa entrega técnica, o técnico mesmo também já fala, olha, possivelmente uma previsão, possivelmente uma manutenção preventiva para você aumentar a vida útil do seu animal, você vai olhar, por exemplo, nessas e nessas, nesse pistão, ou nessa porteira, ou nessa roldana, né? Você vai precisar de uma lubrificação básica depois dos manejos nesse ponto. Então, ele também ajuda, né, ali a equipe do curral que vai receber esse equipamento a entender como manusear, né, da melhor forma possível, mas também como Sim. realizar uma manutenção preventiva ali. Ótimo. Carla, que melhorias recentes foram implementadas nos equipamentos para aumentar a eficiência no manejo? Olha, Luciana, a eficiência do manejo, recentemente, a gente tem uma linha, né, a nossa linha do Beck Total Flex, que é a linha que a gente mais vende, que eu acho que abrange a maior necessidade, né, dos produtores ali, e é uma linha que ela já veio com um diferencial muito grande para o mercado. Em 2016, quando a gente lançou, que foi trabalhar com aço e PP, que é o polipropileno. Então, a gente não trabalha mais com madeira dentro dos nossos equipamentos, né? Muito pela questão da sustentabilidade e por olhar também quais materiais a gente consegue ter, né, em substituição da madeira, e são materiais que a gente vai ter a mesma resistência, a mesma durabilidade, né, e que a gente consegue trabalhar melhor. Então, isso acho que foi um marco muito grande, né, que a gente fez em 2016, e agora, quando a gente mexeu na linha novamente, a gente aumentou um pouco o corredor, então a gente aumentou a largura desse equipamento. E isso, Luciano, é legal porque é uma vivência de mercado, né? A Sim. gente tá lá na ponta e vê que os animais, hoje em dia, eles têm uma conformação corporal um pouco diferente de 10 anos atrás, né? A genética ali, a demanda, por exemplo, por animais mestiços, né, ou não só zebuínos, mas ali uma mescla de raças, né, olhando mais para a qualidade da carne. A gente teve um avanço muito grande nessa parte da genética. Então, o animal, hoje em dia, ele é um pouco mais baixo e um pouco mais largo. E a gente entendendo isso, lógico, porque nós estamos no campo, ali com o produtor e vendo essas mudanças, a gente trouxe nessa nova linha uma abertura, né, então uma largura maior desse equipamento, o que proporciona, né, de novo, que a gente começou falando ali, uma eficiência melhor nesse manejo, uma segurança, o bem-estar e o conforto desse animal ali, né? Então eu diria que seria isso, assim, o último lançamento mesmo. E existem diferenças do uso do aparelhamento da Beckhauser em fazendas de pequeno e médio porte? E grande também, né? Tem, a gente vê. O estilo de contenção é o mesmo, né? A gente trabalha hoje no nosso portfólio, tanto com equipamentos parede móvel, que é muito conhecido como modelo americano, né? Que são aquela parede que ela contém o corpo do animal, e o estilo vasieira, que é também uma contenção no vazio do animal. Então, nessas duas configurações, né? Como eu disse, a gente olha
desde o pequeno produtor até o grande. E como que a gente faz essa diferenciação? A gente, Luciano, procura muito perguntar, né, para entender a necessidade daquele produtor, mas saber o volume de manejo que ele tem dentro da propriedade, e não apenas o rebanho que ele tem dentro da propriedade. E assim a gente consegue indicar o melhor equipamento dentro das nossas linhas, né? E né, um exemplo, quando a gente fala muito de cria, a gente sabe que a cria demanda um volume maior. Então, as vacas e depois os bezerros, eles passam mais vezes dentro do equipamento ao longo do ano. Até porque hoje no Brasil a gente tem muito protocolo de inseminação artificial por tempo fixo, depois a gente tem os manejos com o bezerro recém-nascido, enfim. É uma atividade que ela tem maior volume do que quando a gente compara com uma propriedade apenas de engorda, né? Então, olhando para isso, a gente faz como se fosse uma escala. Se você tem até 200 animais, a gente tem uma linha de indicação, né? Que é a nossa linha Beck Primo, que atende esse produtor que tem este tipo de volume, né? Até 200 animais, que vai dar um volume, às vezes, de 1.000, 2.000 animais ano. Depois a gente pula para uma escala que vai até 20.000 animais ano, que é a nossa linha principal, né, que é a Beck Total Flex, e ela tem uma versão também no automação, e depois a gente fala de uma escala maior, acima de 20.000 manejos por ano, que é aqueles confinamentos, né, quando a gente tem um grande volume de manejo mesmo. Sim. Então a gente acaba trabalhando dentro desse portfólio e abrangendo todas as escalas, né, todos os tipos de produção. E essa avaliação que vocês fazem nas fazendas de pequeno, médio e grande porte, como que é esse contato com o produtor antes dele adquirir o equipamento? Luciano, a gente fala que é uma venda muito técnica, né, a escolha do equipamento, até porque ele exige um cuidado muito grande de entender quais são as necessidades e o investimento. A gente sabe que é um tipo de investimento grande para uma fazenda, né? É grande, mas se paga muito rápido, porque quando a gente perguntou, né, a diferença que um equipamento de contenção faz na eficiência, né, e evitando as perdas daquele animal, quando ele não é contido da maneira correta, então esse equipamento ele se paga muito rápido. Mas a gente faz uma venda muito consultiva. Então, quem está na nossa rede, né, fazendo isso, eles perguntam muito detalhe. Então, como que é a fazenda, que tipo de criação, se aquele pecuarista Legal. pretende aumentar ou não, até para você entender, né, se você vai oferecer um equipamento agora, mas ele pretende, sei lá, o ano que vem aumentar o rebanho, ou incluir a cria dentro daquele ciclo, né, que a gente já acabou de falar, que exige, né, que é um volume maior de animais passando dentro do equipamento. A gente avalia muito também, Luciano, com qual equipamento a equipe dele já trabalha, né? Se é uma contenção de vasieira, se é uma contenção de parede móvel, porque o entendimento se a equipe trabalha bem com algum tipo de contenção, não somos nós que vamos falar, olha, não é a melhor contenção adequada para isso. Mas quando a gente tem essa oportunidade, a gente também acolhe e fala qual que é o melhor tipo de contenção animal, né, olhando para tanto parede móvel quanto vasieira, que a gente enxerga dentro daquela propriedade. Mas muitas vezes é esse bate-papo junto com o produtor que vai nos dando, né, esse monte de informações e que a gente consegue, pela nossa experiência, entender qual é o equipamento que vai, né, melhorar ou que vai fazer o papel dessa necessidade que ele tem. Legal. E depende da fazenda, do lugar, a quantidade de animais acabam desgastando esse aparelho. A Beck House, eles exigem uma manutenção frequente desses equipamentos? De quanto tempo a pessoa pode chamar vocês para fazer uma avaliação, se precisa realmente de uma manutenção naquele momento? Como que é isso? Eu falo que hoje muitas pessoas compram um equipamento, não perguntando sobre o equipamento, mas perguntando sobre assistência técnica, né? E isso não tem sido só na nossa área, porque assistência técnica hoje, ela é uma preocupação, né? Imagina só, você tá lidando com o equipamento, com os animais fechados no curral e você tem um problema. Então, você precisa de uma assistência técnica próxima, ativa e que vá, né, ali resolver o seu problema. Hoje,
Hoje não, mas a gente fez uma mudança no nosso modelo de negócios, né, Luciana? Nós saímos de uma rede de representantes para uma rede de distribuidores. E essa rede de distribuidores, Luciana, eles não fazem apenas a venda do equipamento, mas eles fazem também a assistência técnica. Então, como hoje a gente conseguiu permear essa rede de distribuidores dentro do Brasil, então a gente tem representações grandes, né, fazendo essa cobertura do Brasil como um todo. Então, de onde você tiver a fazenda, você consegue comprar o seu equipamento por um distribuidor local, e esse distribuidor é que vai fazer a sua assistência técnica. E a gente vê isso como um desafio e como uma coisa muito séria, porque é lógico que a gente sabe que a vida útil de um equipamento de contenção, ela é grande, mas ela depende de várias coisas, né? De vários fatores, porque ele é uma máquina. Então, você também tem que olhar para o seu equipamento de contenção lá na fazenda, como você olha para um maquinário agrícola, para um implemento agrícola, para o carro, né? O carro a gente tem que trocar as rodas, fazer balanceamento, né? A manutenção. Tem que fazer a manutenção básica, trocar o óleo. Sim. Então, aquele maquinário, né? Para que ele tenha uma vida útil e para que ele seja muito bom, né? Para que ele trabalhe bem e seja eficiente, a gente sempre precisa olhar para essa manutenção. Então, o que a gente fala, né? Nessa entrega técnica até, né, que a gente comentou um pouquinho antes, é legal porque o técnico, ele também diz, olha, de repente, antes de você ter alguma ação, né, algum manejo muito intenso na sua fazenda, então, hoje a gente tem produtores, por exemplo, que antes de começarem a IATF, que sabe que vai ser um manejo intenso na fazenda, eles fazem uma manutenção preventiva no equipamento. Por quê? É muito mais barato você cuidar desse equipamento antes do que você ter esse problema durante, imagina, um protocolo de IATF que você não pode esperar. Você tem que colocar as vacas ali no dia 1, no dia 2, entende? Sim. Então, eu enxergo que a cabeça deles já tem mudado muito, né? Porque antigamente era, bom, eu vou adquirir um equipamento de contenção, ele tem que durar 30 anos e eu não vou fazer nada. E não é bem assim, a Deixa gente lá, sabe. acha que vai durar. Não, hoje Exatamente. E acha que não tem vai como. durar, que é um tanque de guerra, mas não é. Não. A gente precisa olhar, e essas manutenções preventivas, é igual o nosso carro, né? É muito mais barato e muito melhor quando a gente faz antes. Porque aí, Prevenção é? quando você faz depois, é mais caro, é mais chato, né? E aí o problema também vem. O que diferencia o sistema BackSave dos demais equipamentos de manejo do mercado? Olha, o BackSafe, a gente quis, na verdade, nomear o equipamento de contenção que é próprio da Backhauser. Então, ele é um nome próprio, né? Quem tem um Backhauser é quem tem um BackSafe, né? E esse nome, apesar de ser em inglês, a gente quis referenciar muito a questão da segurança, né? Do voltar em segurança, porque a Sim. gente sabe que a lida ali no ambiente do curral é uma lida onde os animais têm mais tendência ao estresse. Por mais que sejam animais de temperamentos tranquilos e animais calmos, a gente tem ali no centro de manejo, onde a gente vai fazer todas as nossas atividades, a gente tem uma tendência de maior estresse a esses animais. Então, a lida ali, né, Luciano, ela pode ser Sim. complicada, ela pode ser mais estressante, né? Então, o que a gente fala a gente pretende diminuir esse estresse. Então, o BackSafe é um equipamento da Backhauser, então quem tem um Backhauser já tem um BackSafe, e esse nome nada mais é para a gente entender que é o voltar em segurança, estar seguro, né? Que é o nosso propósito, que todo esse manejo ele seja feito com maior segurança, tanto para o animal quanto para o operador que está ali. É difícil, né? Pela quantidade de animais, mesmo sendo um animal calmo, e às vezes colocando ele para fazer algo que ele não quer fazer naquele momento, para ele tomar um rumo e ir para onde ele não quer, é difícil você não estressar o animal, né? Muito. E quando a gente olha para o comportamento dos bovinos, os bovinos são animais gregários, que significa que eles gostam de viver em grupo e que eles são tranquilos em viver em grupo. E aí, quando você está ali no curral, nada mais é que você isola aquele animal do grupo onde ele está em segurança.
E aí, a primeira ação desse animal é o estresse, né? É o desconforto, porque ele não está mais com o grupo. Ele está ali, às vezes, Sim, embretando numa fila indiana e depois numa contenção individual. Então, ele está sozinho. A gente olhando para esse comportamento, é um comportamento não natural do bovino. Então, por isso que ali a gente já sabe, né, que vai existir algum tipo de estresse. Então, no nosso olhar tanto no manejo, né, quanto usar a contenção adequada, mas também olhar para a condução desses animais e como é feito, como as coisas são feitas ali no centro de manejo, o que a gente quer é reduzir esse estresse, né? E a gente fala mesmo na redução do estresse, Luciano, porque não dá para você falar que não tem nenhum tipo de estresse ali, porque a gente já está indo difícil. contra esse a gente está indo contra o comportamento mesmo, né, desse animal. Sim. E como a empresa tem incorporado a tecnologia e a automação para modernizar o manejo do gado e aumentar a produtividade nas fazendas? Hoje em dia a automação ela ganhou muito espaço, né? A gente vê que antigamente só fazendas com grandes volumes mesmo de manejo, como a gente havia comentado, acho que grandes confinamentos é que tinham equipamento de contenção hidráulico, né? Os automatizados. E hoje em dia a gente vê que outros produtores já começam a olhar para isso. E a grande vantagem, né, que a gente olha para isso é uma otimização da equipe, uma otimização daquela mão de obra que a gente tem no curral. Quando a gente está lá numa lida, por exemplo, de vacinação, vermífugo, brincagem, né, identificação daquele animal, muitas vezes você precisa de 2, 3 ali no equipamento para fazer toda essa função, né? 2, 3 Sim. ou 4, né? Dependendo de quantos manejos você vai executar. E quando a gente fala numa linha automatizada, você tem uma pessoa que consegue fazer a contenção e muito bem feita, né? Uma contenção muito bem feita daquele animal. Então você tem uma pessoa para fazer aquilo. E aí você otimiza, né? Ao invés de você ficar com 3, 4 ali, você tem 2 pessoas e as outras 2 pessoas estão tocando gado, estão fazendo as outras coisas É da legal, pode estar em outra fazenda. função. Sim, porque a fazenda não para, né? Não. Então, você acaba otimizando a sua mão de obra. E o ganho também, que a gente tem visto bastante da automatização, é um conforto maior também para aquela equipe, né? Então, que lida ali no curral e que mexe no equipamento tantas horas por dia. Então, você tem esse conforto, essa segurança, e você tem também uma eficiência muito grande na contenção daquele animal. Luciano, a gente tem visto alguns relatos bem interessantes, né? De pessoas que usavam o equipamento manual e passaram para o automatizado e não querem deixar de ter, porque ali enxergaram que eles conseguem fazer uma contenção tão bem feita que o trabalho também fica muito mais eficiente e rápido. Carla, o Centro Experimental de Manejo é uma iniciativa única. Qual a importância dele para o desenvolvimento de novos produtos e para a disseminação de boas práticas? Ah, legal. O CEM, né, que é o Centro Experimental de Manejo, ele é uma parceria da Fazenda Arca de Noé, que fica em Guairaçá, no Paraná, junto da Beckhauser. Lá a gente tem uma linha de equipamentos, então a gente consegue ter quase que todo o nosso portfólio de fazenda, e a gente consegue também ter muita interação, tanto com clientes que visitam, né, o CEM para entenderem o que a gente está trabalhando, qual que é o nosso portfólio, mas também olhando ali o que a Fazenda Arca de Noé faz, que eles são excelentes também em resultados, e lá a gente consegue também fomentar muito esse olhar para o bem-estar e cuidado do animal, né, a condução bem feita, o manejo racional. A gente acaba recebendo muitos alunos e a gente fomenta muito isso, sabe, Luciano, de receber turmas de faculdades, Ah, que legal. instituições, universidades. Então, todo ano, pelo menos de 3 a 4 turmas a gente recebe lá. E lá a gente consegue, então, falar do comportamento do bovino, reações do bovino, para que eles entendam um pouco esse lado do bem-estar da bovinocultura de corte, do manejo racional e a importância também da contenção, né? Então, como que a contenção animal ela é feita da melhor maneira possível.
Então, é um lugar bem interessante, quando você puder nos visitar. A gente Legal, tem uma claro. sala de aula mesmo, é uma sala de aula que tem em cima do curral. Então, a gente consegue fazer uma parte dessa visita teórica e depois a gente desce para o curral e acaba fazendo uma parte prática também. Legal. Onde fica a sede de vocês, por favor? A nossa sede fica em Maringá. Carla, a empresa já atua em diversos países da América Latina. Quais são os planos de expansão para o futuro e como vocês adaptam seus produtos em diferentes mercados? Bom, hoje a gente está presente mesmo em quase todos da América Latina, e temos um plano de expansão bem forte para a Argentina, né? Olhando para rebanho da Argentina, né? Se a gente olha os números aí, é um quarto do rebanho que a gente tem no Brasil. Então, existe uma potência muito grande e existe um mercado muito aberto mesmo a essas oportunidades, né? Hoje, Luciano, a gente trabalha com os mesmos produtos, então a gente não tem portfólio diferentes, né? Até porque quando a gente fala do equipamento da Beckhauser, ele é um equipamento de altíssima qualidade, de resistência, e que no Brasil a gente explora muito mais o gado zebuíno. E quando a gente fala nesse mercado da Argentina, a gente está falando de animais muito mais tranquilos e animais menos reativos, né? Que são as raças europeias. Então, a gente não tem uma adaptação dentro do equipamento, mas hoje a gente tem a maior venda que a gente tem para a América Latina é o da nossa linha Total Flex, né? Como eu falei do Beck Total Flex, e muito do parede móvel, né? Eu acho que é o carro-chefe que a gente acaba vendendo nesses outros países aí. Excelente. E Carla, qual a sua visão sobre as novas gerações de pecuarista? E eles são mais abertos a tecnologias? Luciano, eu vejo uma mudança bem grande. Assim, essa nova geração, eles vêm com uma preocupação, tanto no olhar para o produto, né? Mas um olhar também para quem está fabricando esse produto. Então, se o produto ele embarga alguma tecnologia, alguma inovação diferente, e também a questão da sustentabilidade, né? São coisas que até então a gente não estava tão acostumado a perguntas, né? Mas hoje as pessoas, né, essa nova geração, eles vêm também para entender se é um equipamento sustentável, se está de acordo, né, ali quando a gente olha para essa sustentabilidade mesmo, né, e para o tripé dessa sustentabilidade, né. Além disso, eles olham muito a questão da assistência técnica, como eu mencionei, então perguntas de como, tá, eu vou adquirir esse equipamento, mas aonde que eu tenho uma assistência técnica? Ela me atende? Ela vem até minha fazenda? Aonde ela fica? Né, eu consigo ir lá? Existe uma loja? Eu acho que tem-se uma preocupação como essa e muita preocupação em relação mesmo à segurança e conforto e bem-estar de todos que participam desse processo. Então, eu vejo sim que essa nova geração ela vem com uma outra preocupação e que a gente que fala aqui na Beckhauser de bem-estar animal há 30 anos, Luciano, lá atrás, a gente via que as pessoas não se importavam ou não perguntavam, ou, sabe, eu acho que é balela, eu acho que para inglês ver, né? A gente já ouviu Sim. muitas dessas frases, Ah, né? é? Muitas. E que bem-estar animal não vende produto, enfim. Mas hoje a percepção é muito diferente, é muito diferente. Essa nova geração, ela vem com esse olhar de que o animal ele tem que ser bem tratado, né? Existe uma ética nessa produção animal, né? Uma ética, é uma produção com muita responsabilidade. Então eles olham sim eficiência, eles olham números, eles olham os dados de gestão, muito mais, eu acho, sim, meu sentimento, mas eles também olham para esse lado, né, de ser um equipamento que atenda, que seja seguro para o operador e para o animal, que tenha o conforto, que tenha essa ergometria. Então, eu vejo que tem-se uma preocupação muito maior nessa nova geração. E o que é muito bom, né? Sim, excelente. O bem-estar animal está cada vez mais falado, né? Eu acho que cada vez mais os pecuaristas estão ouvindo falar sobre o bem-estar animal, estão procurando
como que eu posso falar? Se adaptar a esse nova maneira, né, para ter uma melhoria no dia a dia, na pecuária. Então é muito É, legal. O acesso à informação também ficou mais fácil, né? Então acho que ficou mais viável para o pessoal olhar para o lado e falar, ó, eu preciso estar crescendo junto com o bem-estar animal e vários guias foram lançados para isso também. não, perfeito. E assim, Luciano, já é científico, está comprovado. O bem-estar animal, ele vai melhorar, ele vai aumentar a sua eficiência, né? Ele não é uma questão só de, é que lá atrás, assim, sabe? Então eu vou ter que colocar música para o gado, eu vou ter que fazer carinho no gado. Não tem nada a ver. É a gente olhar mesmo para a expressividade da produção animal, mas esse meio termo, sabe? De você não olhar para os animais como máquinas, mas para seres sencientes de que vão produzir carne, leite, né? E tem toda uma cadeia de outros animais ali de produção. Mas que, quando você olha para esse bem-estar animal, esse manejo é melhor. Você tem uma produtividade melhor, né? Da carne, do leite, de tudo mais. Então, isso também hoje já foi entendido. E aí, por isso que as pessoas olham para o bem-estar já hoje com outros olhos. Com certeza. E a Beckhauser tem investido em parcerias estratégicas? Como que vocês estão atuando hoje ou olhando para o mercado futuro? Olha, a Beckhauser é uma empresa bem inovadora, né? Acho que isso está no nosso DNA. A gente é muito vanguarda quando a gente pega mesmo essa linha do tempo da pecuária. Então, tanto que a Beckhauser teve presente em muitas mudanças, inclusive mudanças de paradigma, né? Então, a gente foi primeira empresa que saiu do balanção e colocou a balança embaixo do equipamento, que hoje, né, você tem que pesar o gado, você tem que ter a gestão, né? A gente saiu, então, da madeira e foi o primeiro equipamento que teve 100% aço, depois o aço com polipropileno, trave hidráulica, protetor de coice, né? A gente teve aí uma evolução muito grande de inovações. E hoje a gente trabalha muito, né, na nossa visão aqui, Luciano, a inovação, ela é feita através de colaboração, né? A gente não consegue sozinho, como empresa, fazer tudo, inventar tudo ou ter as melhores ideias. Então, a gente procura mesmo, né, o entendimento dessa inovação aberta, aonde a gente consegue construir melhor, né, entender melhor e fazer essa inovação com outros parceiros. Então, a Beckhauser é uma empresa bem aberta, eu acho que há parcerias, há boas ideias e a gente gosta muito do colaborativo, né? Do fazer em parceria, porque a gente entende também que cada um traz a sua expertise, né? Então, essa Com certeza. diversidade de experiências, ela tem um ganho muito forte. Então, a gente olha demais para essas parcerias. Vocês se mantêm atualizados através dessas parcerias, pesquisas, como que é? Hoje a gente tem, então, uma rede, como eu falei, de distribuidores, né? Esses distribuidores estão muito a campo e a gente consegue ter um retorno, né? A gente consegue se alimentar das coisas do campo e de diversas regiões. Então, de norte a sul, a gente consegue entender lá na ponta como que o produtor está, né? E olhando também para as inovações, ou como que a gente vê isso. Hoje, a gente tem muito relacionamento com faculdades e universidades, que eu acho que são os nossos futuros técnicos, zootécnicos, veterinários, né, pecuaristas e tudo mais. Então, a gente tem uma relação muito profunda junto com as universidades, inclusive para entender essas pesquisas, né, muito relacionada com a bovinocultura de corte, né? E com empresas que estão dentro dessa área, mas que estão fazendo outras coisas, não nesse segmento da contenção animal. Sabe, Luciano, a gente tem um bom relacionamento com muitas empresas para haver essa troca, realmente, né, de como que está o mercado, o que a gente enxerga de pecuária, muita coisa hoje, não só, né, da pecuária sustentável, mas da pecuária regenerativa. A gente tem ótimos parceiros nessa área, ótimos professores também, que são nossos parceiros e que a gente consegue também nutrir, né, dessas informações.
Excelente. E Carla, como os aparatos de contenção bovina desenvolvidos pela Beckhauser contribuem para o bem-estar animal? A gente já falou um pouco, assim, na nossa visão, a contenção animal ela é extremamente importante para qualquer tipo de manejo que a gente faça ali dentro da fazenda, né? E quando a gente vai conter o animal, a gente tem que conter com responsabilidade para entender que ali eu vou ter que fazer o meu trabalho bem feito. Mas esse trabalho bem feito, ele depende da segurança do processo e do conforto que eu tenho ali. Então, quando a gente vai fazer um manejo, por exemplo, de aplicar uma vacina, quando você tem uma contenção correta daquele animal, você consegue aplicar aquela vacina, né, e ter o resultado daquela aplicação, ter realmente a imunização feita daquele animal. Quando a gente olha para um animal que é mal contido, muitas vezes você não consegue fazer a aplicação do medicamento no local correto, você tem muita dificuldade e acaba não aplicando a dosagem correta, e aí você tem uma perda econômica mesmo, né? Porque você pode aplicar menos vacina ou mais vacina, né? Quando a gente passa para outros manejos, como é o protocolo de ATF, que, de novo, né, falando quanto que o animal fica mais sensível nesse centro de manejo e que você tem o estresse ali envolvido. Se você conter aquela vaca de uma maneira muito eficiente e confortável, a gente consegue reduzir o estresse daquele manejo e aquele hormônio, ele vai ser muito melhor no processo da IATF, né? Porque quando a gente fala nos protocolos hoje feitos de IATF, o hormônio do estresse, ele pode atrapalhar e muito os índices, né, desse protocolo. Então, para nós, assim, Luciana, é muito claro, quando você tem uma contenção muito bem feita ali no seu centro de manejo, você tem a eficiência em todos eles. Então, você tem os resultados muito positivos em todos os manejos que você for fazer. Excelente. E você falou sobre a resistência de alguns produtores em buscar tecnologia, às vezes, que você disse que há 30 anos atrás era de uma maneira e hoje eles enxergam de outra. Como vocês lidam os produtores que ainda têm uma resistência sobre buscar inovações e tecnologias? Isso eu acho que você falou muito bem, né, na questão do bem-estar animal, que as coisas estão mais acessíveis. Então, hoje, a gente tem muitas empresas levam, né, essa informação no campo. A gente tem várias instituições e faculdades que produzem dados muito legais e a gente tem muito esse meio do caminho de técnicos que levam esses dados para dentro da fazenda, né? Ali para explicar para aqueles produtores como que dentro da cadeia ali da produção do gado de corte a gente pode melhorar a eficiência daquele produtor. Então, eu acho que o objetivo é sempre que o produtor ele ganhe mais, mas que ele ganhe mais olhando para a tecnologia, olhando para essas inovações que a gente já tem e que o Brasil tem, né, feito muito bem. E olhando para essa tecnologia, ensinando o produtor a como fazer essa tecnologia e colher os melhores resultados. Então, Luciano, a gente brinca que a gente tem produtor de tudo quanto é tipo, lógico, né? É, Tem aqueles sim. que falam, não, mas aí lá eu tenho poucos animais, então não preciso de um equipamento de contenção. Mas aí a gente fala, tá bom, mas quantos animais cabem no equipamento de contenção? Cabe um boi, ou uma vaca, um animal. Então, se você tiver um Sim. animal, você já tem que ter algum tipo de contenção. Olhando para os seus resultados, olhando ali para a tua segurança, né? E para o conforto, para o bem-estar que a gente já falou, né? Então, a gente acaba atendendo aos nossos clientes, aos nossos produtores, com uma venda, sendo um pouco repetitiva, mas falando uma venda muito consultiva mesmo, Sim. né? Conversando, entendendo como que é a propriedade, o que ele faz, quais são os manejos, o que ele pensa para o futuro. E aí sim a gente vai contando como que a gente vê o equipamento de contenção inserido ali e que ele vai melhorar, né, todo esse manejo, olhando para dados mesmo, olhando, né, para
os ganhos produtivos e ganhos econômicos que aquela fazenda vai ter. E como a empresa vê a relação entre eficiência produtiva, sustentabilidade e respeito ao bem-estar animal? Para nós está muito intrínseco, né, Luciano, que a fazenda ela tem que operar no verde, né? A sustentabilidade é isso, ela olha, né? Eu acho que para as questões ambientais, para as questões sociais, mas ela também olha para as questões econômicas, né? E para nós fica muito claro, né, de novo, que para eu ter melhores resultados, eu preciso olhar para o bem-estar animal e para o bem-estar como um todo, quando a gente fala para o bem-estar da fazenda. Porque quando eu lido com o bem-estar animal, eu estou vendo como que aquele animal ele consegue produzir mais, como que eu posso ser mais eficiente em cada manejo. Então, de novo, se eu conter o animal da melhor forma possível no manejo de IATF, eu não tenho dúvidas de que eu vou ter maiores taxas de prenhez. Se eu fizer uma contenção animal muito correta durante uma vacinação ou aplicação de qualquer um medicamento, eu não tenho certeza que aquele processo vai ser mais eficiente, porque eu vou aplicar com muita responsabilidade aquele equipamento, eu não vou ter perdas de doses, então eu não vou ter, não vou precisar comprar mais doses do que eu apliquei, e eu vou ter a imunização e aquele animal sendo, né, tratado com aquele medicamento, porque eu sei da eficiência que foi aquela aplicação. E até quando a gente fala de um simples embarque, né, se eu faço uma contenção de pesagem daquele animal antes de um embarque, mas que eu tenha um manejo racional ali, olhando para aquele bem-estar animal, eu evito um monte de coisa lá para frente. Aquele animal ele vai ser muito melhor embarcado, eu não vou ter correria, eu não vou ter estresse, né? E olhando de novo para a diminuição do estresse em cada ponto dessa cadeia e desse manejo. Então, para nós é super conectado hoje em dia, né? Quando a gente fala do bem-estar animal, é essa conexão mesmo de aumento da produção. É eu conseguir aumentar tudo que eu tenho dentro da fazenda, mas olhando, né, para esse manejo mais respeitoso com o animal. Como você disse, é o resultado, né? O produtor ele busca resultado. Então, se tá tendo uma tecnologia que traga mais resultado para ele, Sim. é de interesse dele buscar. E aí, quando a gente olha para esses dados mesmo, né? Eu não sei muita coisa de cabeça aqui, mas tem muitos resultados legais quando a gente olha para confinamento. Então, por que eu vou reduzir taxa de lotação? Porque se o animal vai ganhar mais, ele vai ter menos problema respiratório. Então, isso, quando você vai lá no final, a conta fecha e fecha muito você olhar para o bem-estar do animal, você olhar acesso à sombra, acesso à água, né? A água de qualidade, né, você olhar para a genética, porque você tem a expressão melhor do seu animal lá na frente. Ah, mas a genética é cara, mas você vai ter uma expressão melhor dos resultados produtivos ali na frente. Então, hoje o bem-estar animal, ainda bem que a gente tem muitos dados na mão, né, para mostrar para o produtor, que não é só essa questão de mimimi. É realmente a gente trabalhar e trabalhar muito melhor. E é o paralelo, né, Luciano, a gente está ali lidando com animais, né? E nada melhor do que você ter todo esse processo, né? Você tratar esses animais com muito respeito ao longo da vida, né? E você vai ter, né? Além desse respeito ali, você vai ter os dados produtivos muito melhores. Excelente, Carla. E como a Beckhausen enxerga o futuro da pecuária no Brasil? Olha, eu diria que a gente realmente é o celeiro do mundo aí, quando a gente vê para essas novas demandas, né? Muitas demandas internacionais e que olham há muito mais tempo para essa questão do bem-estar animal. A gente vê muita coisa acontecendo hoje dentro do Brasil, né? O processo de rastreabilidade está ali acontecendo em todos os estados de uma maneira muito mais rápida, né? Porque a gente enxerga que isso é um desafio dentro do Brasil. E quando a gente fala pecuária sustentável, eu não vejo nenhum outro país que consiga ser tão sustentável nessa cadeia da pecuária quanto o Brasil, né? Com certeza. O quanto de pasto a gente tem, o quanto de áreas, inclusive, abertas e que a gente não precisa abrir mais nenhuma, porque a gente tem muitas tecnologias que são aplicáveis para essas áreas e que a gente pode ter uma produção muito grande. Então, hoje a gente enxerga que o Brasil tem um potencial imenso, imenso e uma oportunidade
enorme de trabalho para essa pecuária, tanto para o pequeno, que na nossa visão também a gente tem que olhar para esse cara, a gente tem que levar informação para esse cara, ele tem que ter acesso a essa informação, acesso à tecnologia, né, acesso a melhorar os seus investimentos, porque ele faz parte da cadeia e ele tem grande expressividade dentro dessa cadeia da pecuária hoje. Mas nosso Brasilzão, ele tem uma pecuária muito bonita e muito sustentável. Muito forte. Carla, queria agradecer a sua participação no nosso programa, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, falar um pouco sobre a Beckhauser, e espero receber você mais vezes aqui no nosso programa. Ah, é muito bom, Luciano. Eu que agradeço em nome da Beckhauser, essa presença aqui. E no mais, esperamos vocês lá na nossa sede em Maringá. Vou lá fazer uma visita para vocês, então. Combinado. Combinado. Pessoal, esse foi o programa de hoje. Até a próxima.